Boa noite. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Boa noite. Nossa live de número 17. Nós vamos falar sobre é caro comer saudável? Vamos ver. Oi, Fá, boa noite. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui, ó, o nome da nossa live de hoje. Eu esqueço de... Ai, virei, gente, peraí. Aí. Deixa eu só deixar marcada aqui, fixada, aí pronto, comentário fixado, aí. Boa noite, saudável? Vamos lá? Tudo bem com vocês? Boa noite. O que acontece, na verdade? Quando a gente começa a comer saudável, a gente sempre tem esse pensamento, né? De que tudo que é saudável é mais caro e, na verdade, não é. O que vocês acham sobre esse assunto? Na verdade, isso vem daquela nossa alimentação de uns 10, 15 anos pra cá, né? Que a gente come bolachinha, fit, barrinha, biscoitinho, iogurtes com algum tipo de opção diferente, né? Então, vou desmistificar um pouquinho isso. Queria pedir para vocês, se vocês tiverem alguém para convidar para vir para essa live para falar sobre esse assunto, mandem aqui, ó, aqui embaixo vocês podem mandar para alguém, pra gente poder conversar sobre isso, certo? Vocês viram o céu de hoje? Que lindo que tava? O Gui mandou um oi lá pra mim. Seguinte, gente, vamos lá, vamos começar? O que a gente tem de relação quando a gente pensa em alimentação saudável? Quando a gente pensa em alimentação saudável, existe um mito muito grande sobre essa a ser muito caro. E justamente está relacionado a ser mais caro porque a gente tem essas opções que a gente encontra no mercado, né, dessas opções assim de fazer. Quando a gente começou uma transição alimentar lá atrás, que a gente pensava em comida saudável, a gente pensava em trocar o pão do dia a dia ali, o pãozinho francês, pelo pão integral, e realmente acaba sendo um pouco mais caro, né, algumas opções ali no supermercado cheio de grãos e opções ali, a gente acaba pagando um preço mais caro por aquilo sim, por ser diferenciado. Muitas vezes aquelas bolachinhas, né, integrais, fit e tudo mais, acabava tendo um valor um pouco mais alto mesmo. Só que a gente não tem que basear a nossa alimentação nisso. Então, quando a gente pensa em comida saudável, a ideia é que a gente tire isso do caminho, né? A ideia é que a gente não fique como base da nossa alimentação esse tipo de alimento, porque realmente vai sair um pouco mais caro. Então, quando eu falo pra vocês de comer saudável, de comer comida de verdade, é você basear a sua alimentação que não precise necessariamente desses alimentos. Não que a gente não que a gente precise tirar 100%, né? Porque muitas vezes a gente precisa de alguma coisa ali dentro dessa rotina alimentar que representa ali um percentual da nossa rotina, mas a gente não precisa ficar refém desses alimentos. Porque se a gente fica refém desses alimentos, a gente vai pagar um pão um pouco mais caro, uma bolachinha um pouco mais caro, alguma outra opção. Até os alimentos diet, né, que a gente encontra no mercado, ou os alimentos zero açúcar, ou até produtos que a gente encontra em lojas de produtos naturais mesmo, né? A gente encontra várias opções que são mais caras. Só que quando a gente pensa em comer saudável, mais limpo possível, a gente pensa em comida de verdade. Então eu sempre falo que se você souber basear a sua alimentação em comer comida de verdade, você vai encontrar várias opções com valor muito em conta, né? Então se você basear a sua alimentação em comer fruta, verdura, legumes, e aí você tiver, né, se você tiver isso como base da sua alimentação, você encontra isso em hortifruti, você encontra isso numa feira, numa horta. A gente tem hoje opções de hortifrutis, até aqui, né, não sei da onde vocês falam, mas aqui em Americana a gente tem algumas opções de hortifrutis que tem as opções até eles chamam de xepa, né? Que é aquela opção, que é aquele cantinho ali que tem opções de fruta, verdura e legumes que já estão bem maduras e que de repente é para consumo rápido. Então, por exemplo, muitas vezes, quando eu estava num processo de mudança de algumas coisas, o que eu fazia? Eu passava ali e comprava, de repente, uma banana que está mais madura,
A Ana é de João Pessoa, que legal, Ana, não sabia. Que legal, a gente conversa bastante por direct, né? Então, e a gente consegue ter essas opções. Então, assim, eu falo que se a gente basear a nossa alimentação nesse tipo de alimento, fica muito fácil. Então, quando eu queria fazer, por exemplo, uma banana, um doce de banana, que normalmente eu faço em casa, que eu não uso adoçante nenhum, eu sempre coloco, e nem açúcar nem nada, eu sempre coloco a banana madura ali pra aquecer, pra formar esse docinho, porque quando ela aquece, ela fica mais doce, né? Ela solta a frutose dela, né? Então ela fica um pouco mais doce, então não tem necessidade de adoçar. A gente consegue fazer escolhas e opções que a gente consegue comer de forma saudável e ao mesmo tempo não gastar muito, né? Então, quando a gente pensa em, por exemplo, uma banana ou alimentos que você encontra ali na oferta, então facilita bastante a nossa vida essa relação. Além do que, né, gente, comer fruta, verdura e legumes ainda assim acaba sendo mais barato do que você comer outro tipo de alimentação, né? Então, baseado nessa questão toda, se a gente basear a nossa alimentação, se a gente fizer como base mesmo, né, da nossa alimentação, isso a gente não gasta muito. A não ser que você queira, por exemplo, fazer uma rotina alimentar um pouco mais elaborada. Então, eu costumo falar que repolho, abobrinha, banana, né, são alimentos com um custo um pouco maior, né? A banana nanica, por exemplo, não tem um custo muito maior. Repolho é um alimento que você leva para casa, dura semanas ali, né? Então rende muito e tem um custo muito baixo. Uma abóbora cabotiã, às vezes você compra uma abóbora gigante, assim, ó, custa 2 e pouquinho. Então vale a pena fazer um investimento nesse sentido, a não ser que você queira fazer uma alimentação um pouco mais elaborada. Então eu costumo falar que usando como base essa alimentação de fruta, verdura e legume, a gente consegue, além de encontrar produtos de baixo preço, de alta qualidade, né, muitas vezes, ou então você pode ir para lugares onde você encontra ali esses alimentos de uma forma mais simples, né, que é no caso dessa xepa, que eu usei o exemplo aqui, né, que são aqueles alimentos que já estão maduros e que é para consumo rápido. Teve uma época que eu fazia muito molho de tomate em casa, não sei se vocês têm esse hábito. Eu gosto muito, eu tava agora esses tempo atrás com um problema no meu freezer lá e eu não tava fazendo. Mas eu tive uma época que eu fazia muito molho de tomate. Então o que eu fazia? Eu sempre passava lá e sempre ficava de olho, porque eles sempre colocavam tomate bom, assim, tomate italiano, tomate que é melhor para fazer molho, né? E eles colocavam isso lá nessa xepa, né? A gente chama de xepa, mas né, nessa área ali do supermercado, do hortifruti, que tinha tudo mais em conta. Então, qual que era a vantagem disso? Eu passava lá, eu olhava, porque era o tomate já bem maduro, pronto para fazer molho. Eu pagava um preço bem mais em conta, levava para casa e já preparava ali 1 litro de molho de tomate, porcionava ali em quantidades e já guardava isso para usar quando precisasse. Então, assim, são coisas e estratégias que a gente vai pegando o jeito para fazer e aí a gente tem uma alimentação saudável. Eu falo de usar a base da alimentação comida de verdade, a gente pensa em fruta, verdura, legumes, carnes, né? A gente tem opções de carnes super em conta hoje para consumir. Tem as opções mais caras também, mas a gente tem opções mais em conta. Ovos eu acho super baratos. Esses tempos atrás até tirei uma foto. Meu marido falou, não acredito. Eu falei, olha aqui, mandei uma foto pra ele. Se eu não me engano, é que eu não vou lembrar o número certo, mas se eu não me engano, uma bandejinha de 12 ovos tava tipo R$1,99. Acho que tava pra vencer, não sei, eu não lembro exatamente, mas nossa, tava super barato. Então, são investimentos que valem muito a pena fazer, né? Que vale muito a pena a gente ter dentro da nossa rotina. Eu falo que comer saudável, nesse sentido, a gente consegue comer com um custo muito baixo, comendo dessa forma, comendo comida de verdade, comprando ali na horta, na feira, aqui na nossa rua, aqui tem uma feira, então sempre vou lá, dou aquela garimpada em algumas coisas. É óbvio que se você quiser comer uma alimentação um pouco mais requintada, você vai encontrar. Então você vai encontrar, por exemplo, um aspargo, né, que é mais... de repente outras opções, né, de carnes, por exemplo. Eu falo muito do frango e do ovo porque eu acho super em conta, então eu acho super válido ter isso dentro da rotina. O que muitas vezes pesa é a gente pensar, bom, o que eu vou basear em camarão
ou eu vou basear minha alimentação em comer frango, ovo, alguns cortes de frango, por exemplo, que são bem em conta, alguma carne, de repente, suína, se você consome, também acaba sendo em conta. Então, dá pra gente focar em comer comida de verdade e gastar muito pouco. O que não dá é pra gente falar, não, quando eu vou fazer uma alimentação saudável eu gasto muito, então por isso eu não vou fazer, né? Se a gente focar no produto industrializado, realmente, você vai comprar, por exemplo, um pote de pasta de castanhas, né? A gente acaba gastando muito, acaba tendo um custo mais alto. Por quê? Porque a castanha ela já é cara. Né? Algumas castanhas, não todas, mas ela é um custo um pouquinho mais alto, mas eu falo assim, ó, vale o investimento. Por que vale o investimento? Porque de repente você pode fazer escolhas mais saudáveis ali dentro da sua rotina e comer uma castanha um pouquinho mais cara, que é natural. Agora, o que não pode é a gente basear nossa alimentação só nesses produtos industrializados, que você vai ter grande quantidade você vai ter um custo mais alto e muitas vezes você não precisa. Então você pode, ao invés de consumir, por exemplo, um óleo de coco orgânico específico, você pode consumir um óleo de coco tradicional que você encontra no supermercado ou em loja de produto natural. Muitas vezes a gente não precisa preparar uma farinha de castanha, por exemplo, né? A gente não precisa usar no preparo dos alimentos, é isso que eu quis dizer, usar nos preparos dos alimentos uma farinha de castanha. A farinha de castanha, ela é realmente um pouco mais cara, né? Se você for comprar nessas lojas aí de produto natural ou até no supermercado, eu já vi um pacotinho ali com meio quilo custando mais de 60, 70 reais, então é caro. O que eu costumo fazer? Se você consegue preparar isso em casa, compra essas castanhas, que é um bom investimento, né? Eu acho que vale muito a pena. Acho que o mais caro que a gente vai ter numa alimentação saudável são as castanhas, porque elas têm um custo mais alto mesmo. Mas aí você prepara a sua própria farinha em casa. Então, por exemplo, eu costumo fazer isso. Aqui perto do meu trabalho tem um lugar onde eu compro porcionada essas castanhas. Então eu pago um valor um pouquinho mais em conta do que no supermercado, por exemplo. Então eu compro a granel. E aí eu faço o quê? Eu compro 100 gramas de cada uma, coloco isso num pote na minha casa, eu tenho as castanhas, né, esse mix de castanhas ali, e quando eu quero, eu preparo essa farinha de castanha fazendo o quê? Jogando um punhadinho dessas castanhas e batendo no liquidificador ou no processador. Então assim, a gente não precisa pagar caro por produtos, a gente pode comer comida de verdade e aí você facilita a sua vida. Por exemplo, uma manteiga ghee, né, que é aquela manteiga clarificada, que tem menos lactose. Por que ela tem menos lactose? Porque você ferve ela, né, você põe ela ali num processo de aquecer ela, e ela sobe aquela espuminha, eles retiram essa espuminha, embalam só aquela parte amarela dela, né, essa manteiga clarificada, essa manteiga pura, e aí eles vendem essa manteiga a 3 vezes o valor de uma manteiga normal, muitas vezes. O que você pode fazer? Você pode comprar o tablete de manteiga normal e preparar na sua casa essa manteiga ghee. Se você tem, de repente, uma intolerância com lactose, se você não consome essa lactose, você entende que assim, ó, a gente não precisa ficar refém de produtos, a gente não precisa ficar refém de comer, né, essas coisas, mas se você precisa, de uma forma ou de outra, você consegue preparar isso em casa. Igual eu falei no começo, antigamente a gente era muito viciado em pensar numa alimentação saudável e automaticamente pensar num arroz integral, num pão integral, numa barrinha de grãos, né? Uma barrinha integral, né? Barrinha de cereais que a gente usava antigamente, muito isso na alimentação. A gente tinha essa relação com as bolachinhas, os biscoitinhos, essas coisas, e realmente isso tem um custo maior. E por que tem um custo muito maior? Porque é diferente do tradicional, é diferente daquele alimento, de uma bolachinha tradicional, que você tem ali água, açúcar, farinha e só. Aquilo você vai ter ali um produto que tem um custo mais alto mesmo, vai ter uma farinha com custo mais alto, então tem esse custo, mas a gente não precisa desses alimentos, a gente não precisa viver refém disso. Eu sempre falo que os produtos industrializados, de modo geral, são para quebrar galho. Então, se naquele momento que você está na correria, você está na rua, você não vai conseguir parar para comer nada, ou no ambiente que você está ali, de repente você não consegue ter uma alimentação saudável, aquilo pode ser uma opção. Então, uma barrinha, um iogurte, um negocinho assim, pode ser uma opção, mas não tem que ser a base da nossa alimentação. Então, não dá para falar que comer saudável é caro, não é. Se você basear a sua alimentação em comer comida de verdade, inclusive, tá? Tô lembrando aqui, ó,
Quando a gente pensa em iogurte, por exemplo, até ontem alguém me perguntou, não lembro se foi aqui no Instagram, alguém me perguntou o seguinte: Dani, qual que é a melhor opção de iogurte? Se a gente for parar pra pensar, o que seria uma opção de iogurte hoje? Porque você chega no mercado, você olha aquela prateleira gigantesca com 1 milhão de opções lá, né? Aquelas milhares de opções e sabores e marcas, enfim. Qual seria a melhor opção? Aquela opção que tem o mínimo de ingredientes possíveis. E se você for olhar todos aqueles rótulos ali, você vai observar que o iogurte mais barato, o iogurte mais em conta que a gente tem no supermercado é aquele que não tem nada. É aquele que é baratinho, simplesinho, de copinho. Então, assim, por que eu preciso ficar inventando? Se eu não tenho, por exemplo, uma intolerância, se eu não tenho nenhuma relação com a lactose, por exemplo, por que eu preciso consumir aquele iogurte que é mais caro ou que tem uma porção maior de proteína, né? Que a gente tem hoje algumas opções no supermercado com uma opção proteica. Por que eu não posso acrescentar proteína a mais, de repente, do ovo, do frango, numa outra refeição e consumir um iogurte tradicional mais baratinho? Sabe? Então, assim, o que a gente perde um pouquinho o eixo da alimentação e bagunça um pouquinho isso são essas oportunidades, né? Essas opções que a indústria de alimentos coloca pra gente. E realmente, se você for olhar, um iogurte desse tradicional de copinho, ele vai custar, de repente, R$1 e pouco, R$2, R$1,90, R$2 mais ou menos, 2 e pouquinho, aquele de copinho. E aquele iogurte proteico, melhor, com várias opções, com vários sabores, de garrafinha um pouquinho maiorzinho, ele vai custar até 8, 10, né? Às vezes até mais que isso. Então, assim, às vezes não vale a pena você pagar 3, 4, 5 vezes o valor daquele iogurte tradicional que você tem ali. Se você pode, de repente, consumir aquele tradicionalzinho, baratinho, e de repente acrescentar a soma de proteína da sua dieta em outras refeições, tá maravilhoso, né? A soma de proteínas, essa distribuição de proteína em outras refeições tá ótima. Eu não preciso depender daquele iogurte caro. Eu não preciso depender de uma carne cara. Por que eu preciso depender disso? Sendo que eu posso comer comida de verdade, basear minha alimentação em fruta, verdura e legumes que são em conta, e eu posso buscar dentro dessas opções aquilo que é mais em conta. Então, dentro das opções de legumes, quais são os mais em conta? E eu focar nisso. Eu entendo que hoje, assim, a gente tá numa transição ainda com relação à alimentação, né? A gente teve essa transição lá atrás, né? Há uns 10 anos atrás, até um pouquinho antes, acho que uns 10, 8 anos atrás. A gente começou uma transição, mas que teve, assim, um boom dessa história de comer produto industrializado, foi em torno de 2010, 2012. Eu me lembro muito bem que quando eu me formei, quando eu comecei a atuar de verdade, o que era legal pra mim? Além da comida de verdade, era eu ir no supermercado e buscar novidade pros pacientes. Porque era isso que a gente tinha em mente. Então, assim, eu precisava saber o que tem de opção lá. Por quê? Porque o paciente chegava aqui pra mim e falava assim: Dani, eu tô consumindo esse aqui, ó. Ou ele falava o nome, e aí, às vezes, eu ficava pensando, mas se eu não souber o que ele tá comendo, porque de repente eu não comia, né, ou eu não sabia o que era, eu ficava na dúvida. Então, o que eu fiz, né? O que eu fiz na época? Eu fui atrás de saber quais eram as novidades, quais eram os lançamentos das marcas, né? As opções de pães, todas as opções de pães, eu fui atrás de saber, todas as opções que tinham no supermercado de iogurtes, de bolachinhas. Nossa, quantas vezes, N vezes eu fui no mercado e eu ficava com o celular tirando foto das opções para depois fazer um comparativo. E às vezes nem tirava foto, às vezes fazia isso no mercado, ficava ali uma hora e pouco fuçando essas embalagens para fazer um comparativo, para ver o que era melhor, o que era pior, o que era legal, o que não era legal. E na verdade, isso daqui não importa. Por que não importa? Porque não é isso que vai ser a base da sua alimentação. Então, eu ficava naquela época, imagina, 2010, fazendo um cálculo do que era vantajoso. E hoje não precisa disso, a gente não precisa se basear nessa alimentação, a gente não precisa desses alimentos. Então, se hoje um paciente chega aqui pra mim e fala assim: Dani, eu tô comendo uma bolachinha assim, assim, assim. Eu falo, tudo bem, não tem problema. Só que isso aqui vai ser exceção. E quando é exceção, não me importa
o que tem dentro desse produto. Então, o que é legal? Quando a gente baseia a nossa alimentação em comer comida de verdade, a gente não precisa ficar olhando para o rótulo dos alimentos com tanta frequência. Por quê? Porque se eu como comida, eventualmente, quando entra aquele produto industrializado ali na minha vida, ele vai ser pontual, né? Então, basicamente isso. Mas voltando para o nosso assunto de comer saudável e comer comida de verdade, é você pensar que dentro dessa questão de comer comida de verdade, eu tenho fruta, verdura e legumes e eu posso encontrar opções mais em conta. Então eu não preciso comer pera, por exemplo, que é um pouco mais cara, eu posso comer outras frutas e colocar aquilo ali de vez em quando. Eu não preciso comer cereja, né, que é um produto um pouco mais caro. Eu não preciso comer frutas vermelhas todos os dias, porque também é um produto um pouco mais caro. Que mais? Enfim... eu não preciso, por exemplo, comer aspargos, palmito, porque é mais caro, eu posso comer os demais legumes que entram aqui dentro da minha rotina sem problema nenhum, né? Que tem um custo mais em conta. E as carnes a mesma coisa. Então, quando a gente pensa em ovo, em frango, eu não preciso depender de filé mignon. Eu posso optar por uma outra opção e eventualmente eu consumir essa carne um pouco mais cara. Eu não preciso daquelas carnes, né? Daquelas opções, eu não vou nem saber falar, mas essas opções mais caras de bife ancho, bife não sei das quantas. Esses diferentes. Isso não precisa fazer parte da sua rotina. Você pode basear isso no simples, na comida, naquele tradicional do nosso dia, naquela rotina simples. A gente pode, eventualmente, investir em algumas coisas. Então, por exemplo, eu prefiro que você economize nesses alimentos, nessas carnes, nessas carnes mais simples do dia a dia. Então, a carne ali com cortes diferentes, né? A carne de frango, que a gente tem opções mais em conta também. Eu prefiro que você faça isso e faça uma escolha, por exemplo, de um azeite de boa qualidade, que daí você vai fazer um investimento um pouquinho mais alto, que de repente você busque ali opções de castanhas, e com certeza na cidade de vocês, né, a Ana falou que é de João Pessoa, mas muita gente aqui é de N lugares, com certeza na sua cidade você encontra algum lugar que vende talvez esses produtos a granel, né? Então, as castanhas, um grão, de repente, que você consuma ali no dia a dia, de repente vale a pena, ao invés de a gente comprar no supermercado, porque às vezes o custo é mais alto, fazer um investimento de ir nessas lojas, comprar ali um produto diferenciado, queijos, por exemplo, que pode entrar na nossa rotina. Até um dia desses me pediram lá dentro das caixinhas para fazer uma live falando sobre leite e derivados, e eu vou ampliar um pouquinho esse assunto e eu venho falar para vocês. Mas as opções de queijos, por exemplo, a gente tem muitas opções. Então, como que eu escolho isso? Olhando rótulos e olhando, de repente, esses valores, né? Olhando esses preços. Eu não preciso ter aqueles queijos caríssimos. Até esses dias, o meu marido foi no supermercado e aí ele ficou de boca aberta, ele voltou pra casa e ele falou, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Porque ele pegou uma bandejinha, dessas bandejinhas assim, né, como chama? De isopor, que já vem, né, o queijinho fatiado e tal. Ele pegou essa bandejinha e falou pra moça, quanto que é esse aqui? Ela falou, tá na etiquetinha ali embaixo. Daí era alguma coisa assim, em torno de, sei lá, R$79. Aí ele olhou, ele falou, moça, é isso mesmo? Tipo, R$79, 100 gramas de queijo. Imagina, olha o preço disso, né? 700 e tantos reais o quilo daquele queijo. Aí ele, nossa, pelo amor de Deus, não. Deixou ali e foi buscar uma outra opção. E aí ele veio falando pra mim sobre isso e eu falei, caramba, a gente não precisa basear a nossa alimentação nesses... Eu tô usando esse que é, né, assim... Usando esse exemplo desse caríssimo, mas a gente tem opções ali que também são mais caras, mas a gente tem as opções dos mais em conta. Preciso deixar de comer esses alimentos que são um pouco mais caros? Não preciso, mas eles não vão entrar no nosso dia a dia, todos os dias ali na frequência. Então eu posso optar por um queijinho fresco, por uma opção que de repente, meu vizinho tem um sítio e ele produz, eu vou comprar dele. Sabe, coisa assim? Simples, gente, simples. Quando a gente baseia a nossa alimentação no simples, no básico, a gente não erra. Então a dica é, foquem numa alimentação o mais simples possível. E aí, quando tiver necessidade de agregar alguma coisa um pouco mais cara, não tem problema.
Aí, de repente, você vai agregar, né? Que nem eu usei o exemplo aqui de você colocar, de repente, um azeite de boa qualidade. Até os azeites, eu recomendo os de 0,5 de acidez, menor que 0,5. Então, eles são um pouquinho mais caros, não são aqueles tradicionais, né? O azeite Maria, aquele Baratex, ele não é de boa qualidade. Por quê? Porque ele é misturado o óleo de soja junto com o azeite. Então, o que eu recomendo? Compra aquele de vidro escuro, né? De vidro mesmo, não de latinha, Você compra essas opções, você vai gastar um pouquinho mais, você investe um pouquinho mais, mas entenda que existe um valor agregado a isso, que é essa questão da acidez, que é essa questão dele estar num vidro escuro. Então, assim, vale a pena um investimento. Por quê? Porque vai trazer benefício para a sua saúde também. Agora, eu pagar caro numa lata... Até esses dias também, um funcionário do meu marido foi comprar um negócio no centro e passou e comprou, acho que uma latinha de Coca-Cola, um negócio assim, e trouxe lá a notinha para ele, né? E aí ele falou, caramba, 5 e pouco, uma lata de Coca-Cola. Aí eu, nossa, meu Deus, e faz tantos anos que eu não consumo, né, refrigerante, que eu não tinha nem noção. E é engraçado como a gente se assusta com isso, da mesma maneira que talvez as pessoas que vão, de repente, no supermercado e não tem uma alimentação saudável e falam, caramba, R$20 esse azeite, sabe? Então, assim, da mesma forma que quando a gente está inserido já num ambiente saudável, a gente já sabe fazer boas escolhas, a gente entende, né, isso, fica muito mais simples. E outra coisa, quando a gente faz investimento saudável para a nossa saúde, assim, né, investimento de qualidade para a nossa saúde, vale muito a pena. Então eu falo, investir R$20, R$25, R$30 num azeite de qualidade que vai durar, de repente, meses na sua casa, é muito melhor do que você investir R$5 numa lata de refrigerante. Vocês não concordam? Não é assim? Eu acredito muito nisso, eu acho que é muito válido. Não que a gente não pode tomar, não que a gente não possa tomar esse refrigerante, não é isso. Mas olha a proporção, né? Muitas vezes você vai tomar essa lata de refrigerante ali em 10 minutos. E uma garrafa de azeite, né, um vidro de azeite na sua casa vai durar meses. Então, olha o investimento, vale a pena. Igual as castanhas, né? Quantas pessoas eu escuto falar assim, comprar castanha, essas opções de castanha de caju, castanha do Pará, macadâmia, nozes, elas são realmente caras. Não é? Olha lá, as meninas concordando. Mas não é? Elas são realmente caras, mas eu falo assim, ó, por que eu não posso investir nisso? Vale a pena investir nisso. É interessante investir nisso. Por quê? Porque eu não estou investindo numa bobeira para minha saúde, para minha vida. Eu estou investindo na minha saúde, no meu envelhecimento, né? Eu estou fazendo esse investimento para mim. Então é importante a gente avaliar isso. Então, o que é que custa caro? Será que é caro comer saudável? Será que vale a pena eu fazer pequenos... Travando aqui. Não sei se está travando para vocês. Se estiver travando aí, me avisa. É investir na qualidade de vida, exatamente. Ah lá, a Fá falando, exatamente. Eu falo que assim, ó, saúde. Então, você fazer um investimento de comprar ali um produto de qualidade, igual eu usei o exemplo das castanhas, caramba, por que não? Né? Procura, de repente, aí na sua cidade, em algum lugar que você consiga comprar essas castanhas talvez um pouquinho mais em conta, mas eu não preciso deixar de consumir, eu não preciso deixar de fazer isso, olha lá, estou comendo, economizando bem mais de retorno, né, ou vem numa próxima consulta, na verdade eu não trabalho com retorno, mas quando eles vêm de acompanhamento, né, então no segundo momento que eles vêm na consulta, eu falo para eles, voltem aqui e me contem o quanto vocês estão gastando com alimentação. Vou contar uma história aqui rapidinho, só para não estourar nosso tempo. Eu tive uma vez, isso há alguns anos atrás, sei lá, uns 3 anos atrás já. Eu tive esse exemplo que é importante eu contar aqui porque contextualiza com tudo isso. Eu tive uma vez um exemplo de um casal de pacientes que eles chegaram aqui para mim, cada um com um objetivo. Ele veio pra mim falando que eles queriam melhorar a alimentação, porque eles estavam comendo muito fora e a alimentação deles estava ruim e por esse motivo eles resolveram melhorar a alimentação em casa e para parar de gastar tanto comendo fora. E ela veio com o objetivo de melhorar a alimentação, porque ela falou, não aguento mais comer
essas comidas não saudáveis, né, que a gente encontra por aí, de fast food e tudo mais. E eu quero emagrecer, porque eu já engordei X quilos aí desde que a gente tá junto e tal. E eles eram juntos, né? E qual que era a rotina deles, resumidamente? Eles saíam do trabalho, eles trabalhavam juntos, eles saíam do trabalho 7 horas da noite, morrendo de fome, cansados os dois. Então eles pediam, saíam já olhando o aplicativo, já chegava ali, já saía do trabalho acessando ali o aplicativo, ou para pedir um fast food, ou passava no fast food, né, num drive-thru. E eles tinham esse hábito, então eles falavam que era de segunda a segunda isso. Por quê? Porque eles não conseguiam. Até ela brincou comigo aqui uma vez, ela falou assim, Dani, ah lá, tava vivendo exatamente isso. Mas ela falou, a gente saía do trabalho, a gente não tinha rotina. Então o que acontecia? Eles saíam do trabalho já pedindo iFood, já pedindo alguma coisa no aplicativo. Por quê? Porque não tinha hábito. Os bichinhos aqui, ó. Os bichinhos tudo voando aqui. Eles não tinham o hábito de cozinhar em casa. Por quê? Porque eles já estavam inseridos dentro dessa rotina. Ele falou para um café da manhã, geralmente, numa padaria, porque não tinha nada em casa. Até ela falou assim pra mim, ai, Dani, faz uns 6 meses, 8 meses, não lembro, que a gente tá morando nessa casa e eu não mexi nessa cozinha até hoje. Eu não consegui preparar nada nessa cozinha até hoje. Eu falei, caramba, como é que uma pessoa vive 8 meses sem mexer na cozinha? Ela falou, a gente não tem nada em casa, a gente não tem nada na despensa normalmente, a gente quase não tem nada na cozinha, assim, na geladeira e tal. Por quê? Porque a gente tem esse hábito. 90% das nossas refeições são feitas fora de casa. Então, o que eles faziam? Saíam de manhã, tomavam um café da manhã na padaria, almoçava pedindo alguma coisa, comia alguma coisa no meio da tarde, se comia, era, sabe, um bolo, uma coisa assim e tal, tudo pedido, né? Nunca nada que eles tinham preparado ali. E o jantar também era dessa forma, então eles já saíam pedindo iFood. O incômodo dele era a parte financeira, porque eles estavam gastando muito, e o dela veio daquela forma, comendo não saudável. E aí eles vieram os dois na consulta comigo, eu falei, bom, vamos fazer o seguinte então, vocês vão se organizar da seguinte forma. E aí eu vou dar essa dica pra vocês aqui. Se vocês têm esse hábito de pedir alguma coisa aí durante a semana, ou almoçar fora e tudo mais, façam da seguinte forma, que eu acho legal de fazer também, acrescentando esse assunto aqui. Se organizem pra planejar essa alimentação da semana. Então, por exemplo, se você tem ali uma rotina de comer, almoçar e jantar na sua casa, ou almoçar no trabalho e jantar na sua casa, contabiliza ali quantas refeições você faz na sua casa e já planeja. Então tenta planejar isso no sábado, no domingo, e já deixa tudo meio no jeito, pronto, sabe? Daquela forma como eu conversei com vocês no começo, de deixar de repente a carne ali, os legumes mais ou menos no jeito, a saladinha já lavada e tudo mais. Por que isso? Porque você facilita o dia a dia, você chega na sua casa, você abre tudo ali e coloca. E vocês deixem uma refeição na semana para sair, para fazer alguma coisa. Hoje a gente não tá podendo sair, né? Mas de repente pedir uma pizza em casa e tudo mais. Por que isso? Porque eu lembro que eu conversei isso com eles, e aí entrando dentro do nosso contexto aqui também, a gente gosta disso, a gente quer fazer isso na nossa rotina. E eles estavam fazendo isso menos do que eles gostavam, por quê? Porque durante a semana eles comiam tudo aquilo que eles queriam. Então uma semana era pizza, um dia era pizza, um dia era lanche, outro dia era esfirra, outro dia era, sei lá, outras opções. E aí o que acontecia? Chegava no final de semana, eles olhavam pra cara do outro e falavam, ai, não aguento mais, não quero. E aí às vezes eles faziam um churrasquinho em casa, mas era o máximo que eles faziam. E aí o que acontece? Quando a gente planeja isso de uma forma diferente, faz esse planejamento, no final de semana de repente você pode ir num restaurante mais legal, sabe? Você pode pedir uma comida um pouquinho mais cara. Eles falaram pra mim que eles gostavam muito de vinho, de massa, de risoto, sabe? De comer uma comida diferente num restaurante mais interessante e tal, mas que eles não estavam fazendo isso porque eles estavam gastando muito durante a semana, imagina. Olha que loucura. E eu falei, vamos inverter esse quadro então, vamos deixar essa refeição livre pra vocês comerem um negócio diferente, tomar um vinho e tudo mais, e vamos reorganizar isso. No mês seguinte, quando eles voltaram aqui, o que eles tinham feito? Com o dinheiro que eles gastavam, porque ele chegou a falar pra mim que eles gastavam quase R$200 por dia comendo fora, e aí se você for contabilizar isso,
é demais, né? Eu lembro que eu já compartilhei essa história uma vez e eu pedi a autorização deles, tá? Obviamente que eu não falo o nome deles, mas eu pedi pra compartilhar essa história porque eu acho que muita gente se identifica. E imagina, fazendo as contas aí, pelo menos de segunda a sexta, é quase R$ 1.000 por semana. E aí R$ 1.000 por semana são R$ 4.000 no mês. Então é muita coisa comendo fora, almoçando, tomando café da manhã. Para e pense, é muito dinheiro. Então assim, o que eles fizeram? E aí eu achei sensacional. Eles contrataram uma pessoa com esse dinheiro, metade desse dinheiro, menos da metade desse dinheiro, contrataram uma pessoa para cozinhar para eles uma vez na semana. Eles faziam um supermercado para que essa pessoa cozinhasse e deixava essa comida pronta, organizada para a semana, congeladinha no jeito ali, já fácil. Eu não lembro se era uma vez na semana, 2, não lembro, mas essa pessoa fazia isso para eles. Eles economizaram pra caramba fazendo isso e ainda assim de final de semana saíam e tiveram excelentes resultados, não só financeiro, mas resultados também de emagrecimento. Então assim, são coisas que a gente precisa reavaliar na nossa vida. Será que comer saudável é caro? Será que eu fazer escolhas diferentes na minha rotina não vale a pena? Será que eu organizar essa rotina de uma forma diferente para que eu possa realmente no final de semana comer um negócio diferente? Às vezes vale a pena. Então vale esse investimento desse tempo, dessa dedicação, vale esse investimento de você pagar um pouquinho mais caro no azeite e de repente pagar um pouquinho mais barato em outras coisas, pegar uma promoção de verdura, de hortifruti, pegar uma promoção de ovos. Teve uma época também que eu vi num atacadão aqui perto, também tava assim, promoção de ovos, e aí os pacientes até me mandaram, Dani, você viu, tal? Passei lá, já comprei aquelas bandejas de 30, sabe? Então assim, é legal isso. Por quê? Porque você acaba gastando um pouquinho menos aqui e investe um pouquinho mais. Não é nem gastar, né? É investir. Então você investe num azeite legal, você investe nas castanhas que vale a pena e é bem por aí, né? Eu falo que se você basear a sua alimentação em comer o requintado, né? Um filé mignon, o aspargos, o palmito e tudo mais, ele vai ser realmente mais caro, né? Um camarão, uma vieira, chique, acaba sendo um pouquinho mais caro mesmo. E se você também focar essa alimentação no produto industrializado, no iogurte mais caro, no iogurte zero alguma coisa, ou na bolachinha fit, ou no pão de trocentos mil grãos, realmente vai ser um pouquinho mais caro. Agora, se você focar em fazer sua alimentação hortifruti, feira, hortinha que de repente você tem aí no seu bairro, um açougue que você tem lá milhões de opções para escolher, vale muito a pena, né? Vale a pena você fazer esse tipo de investimento sem precisar comer nada extraordinário, comendo simples, como eu sempre falei aqui, comer comida de verdade, comer igual os nossos avós comiam, o mais básico possível. Que vai entrar ali de vez em quando pontual vão ser esses alimentos aí, né? Os industrializados e eventualmente esses mais caros. Certo? Finalizamos o nosso tema de hoje, que foi sobre comer comida de verdade. Quem chegou agora no finalzinho, não tem problema, vocês podem acessar lá o link que tá lá na minha bio e eu envio para vocês essa live salva junto com as informações, né? Um resuminho e uma receitinha. Ontem eu acabei não mandando, tá? Tô até em dívida com vocês para quem tá esperando. Mas eu ainda, hoje ou amanhã de manhã eu mando isso pra vocês. Aí mando o de ontem, né, que foi o de colesterol, e mando o de hoje, tá bom? Gente, beijo pra vocês, uma boa noite e até amanhã. Nós estamos juntos aqui de novo. Amanhã às 6 horas da tarde, tá bom? Um beijo meninas. Obrigada por vocês estarem aqui, viu? Fico muito feliz quando eu vejo as carinhas de vocês. Ai, adoro as receitinhas. Que bom, meninas, fico feliz. Tô me esforçando para fazer esse conteúdo legal para vocês. É um conteúdo que sempre foi exclusivo de quem tava por aqui, né? De quem era meu paciente ou de quem participava de desafios meus, e agora eu tô compartilhando um pouquinho disso com vocês. O tema de amanhã, Ana, deixa eu olhar aqui que na verdade eu fiz uma baguncinha. Eu coloquei esse de comer saudável, né? De comida saudável é cara, e era pra ser sexta, e eu trouxe pra cá.
Podemos falar de leite derivados, o que vocês acham? A gente falar um pouquinho sobre essas opções, como escolher leite, queijos, derivados. Pode ser? Vocês que escolhem. Gente, um beijo. Até amanhã. Depois vocês me mandam mensagem lá pelo direct. A gente vai conversando. Um beijo, viu? Até mais. Beijo. Boa noite pra vocês.